Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem. Dando sequência ao nosso estudo do livro Desafio de Viver, hoje é a segunda aula do capítulo 3, Planejamento Reencarnatório. E nós vamos além do nosso livro de estudo. A aula de hoje é um apanhado de outras obras e artigos para falar sobre o assunto em questão. Mas antes eu gostaria de destacar alguns pontos principais, da nossa primeira aula. E se você ainda não viu, eu recomendo que você assista, porque são aulas complementares. Então é importante que você veja as duas. Então, na aula passada, nós vimos que a reencarnação faz parte do processo evolutivo do espírito na matéria e falamos de alguns aspectos gerais. Nós vimos também que a crença na reencarnação tem suas origens nas culturas primitivas e que ela fazia parte do cristianismo até meados do século VI, período que foi o auge do Império Bizantino, quando foi eliminada por ordem do imperador Justiniano e de sua esposa Teodora no Concílio de Constantinopla. Falamos sobre os exilados de Capela, mostrando que o planejamento reencarnatório pode acontecer em esferas muito maiores. Então, para ajudar a Terra, Jesus e outros espíritos crísticos ligados aos processos evolutivos desses dois planetas, Terra e Capela, coordenaram essas reencarnações entre mundos com os objetivos de contribuir para o aperfeiçoamento intelectual e biológico do planeta Terra e para o resgate expiatório dos capelinos. Em 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, o primeiro livro do Pentateuco, da codificação do Espiritismo, trazendo revelações e informações sobre reencarnação como resultante da lei de progresso e da lei de evolução espiritual, as leis divinas e imutáveis. E em seguida, em 1859, Charles Darwin publica a sua teoria da evolução, que trata da evolução biológica e da seleção natural das espécies. A teoria de Darwin vem consolidar a ciência, que também enfrentava a repressão religiosa, abrindo caminho dessa forma para que a ciência pudesse caminhar junto com a religião e com a filosofia, como Kardec nos ensinou que deveria ser, Essa é a base, o alicerce da doutrina espírita. Kardec trouxe nos 5 livros da codificação do Espiritismo todo o conhecimento possível para a nossa compreensão sobre a reencarnação. Então, tudo que fosse possível saber e entender para o nosso grau de adiantamento intelectual e moral está contido no Pentateuco. E depois dele, muitos outros autores também trouxeram ricos conteúdos, obras maravilhosas, para nos ajudar a compreender a verdade sobre as leis divinas, que regem o universo. Então vamos lá. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, por exemplo, abordou esse tema com muita propriedade em várias obras. No livro Nosso Lar, ele explica de forma detalhada todo o processo que os espíritos passam antes de reencarnar, a vida na erraticidade, o trabalho que todas as pessoas passam no processo de um desencarne para uma encarnação, relatando também que naquela colônia, Nosso Lar, o planejamento reencarnatório faz parte do Ministério do Auxílio. No livro Missionários da Luz, ele narra todo o processo reencarnatório do planejamento até o nascimento do espírito. É o famoso caso da reencarnação de Segismundo. No livro Ação e Reação, contém vários casos mostrando como essa lei divina age no processo do planejamento das nossas reencarnações. E no livro E a Vida Continua, ele relata sobre o Instituto de Serviço para a Reencarnação. E assim por diante, Nós temos muitos outros exemplos aí só do André Luiz sobre esse assunto. Bom, nós sabemos que a perfeição existe em toda a obra de Deus. Então compreendemos que não há improvisos nem acasos nos procedimentos que antecedem as nossas experiências reencarnatórias. Não existe o vai lá e deixa a vida te levar. Existe uma
uma planificação que é fundamentada nas leis divinas que rege a tudo e a todos, tendo em vista o progresso espiritual de cada criatura, a cada um segundo suas obras. O planejamento reencarnatório se trata de uma série de acontecimentos programados na vida de cada um de nós. É realizado por mentores espirituais, com a anuência do plano espiritual superior e com a finalidade de nos proporcionar uma encarnação mais efetiva e proveitosa, com as provas e as expiações adequadas e necessárias para o nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento. Esses planejamentos são individuais e únicos e podem ser feitos com a anuência e a participação do indivíduo reencarnante ou não. Mas nada acontece que não seja da vontade de Deus. Nada acontece que não esteja submetido e regido por suas leis, perfeitas, justas e imutáveis. Existem basicamente 3 tipos de reencarnação: as livres, as compulsórias e as propostas. Todas são minuciosamente planejadas por espíritos capacitados para esse serviço. As reencarnações livres são as reencarnações dos espíritos missionários, que vêm para alavancar o processo dos planetas. São os espíritos evoluídos que não precisam mais passar pela matéria densa e grosseira, mas que de tempos em tempos, graças a Deus, eles reencarnam no plano material para o desempenho de tarefas elevadas e específicas em qualquer segmento do conhecimento humano. Como, por exemplo, Emmanuel e Joana de Ângeles, espíritos de luz de grande envergadura moral, que já se encontram reencarnados entre nós, com o objetivo de auxiliar o processo de ascensão da Terra para o mundo de regeneração. E, claro, o maior exemplo de todos, Jesus, um espírito crístico que veio até o planeta para trazer o seu evangelho de amor. As reencarnações compulsórias são as reencarnações impostas aos espíritos que não têm condição de participar do processo de planejamento. Então, são espíritos que, por rebeldia, desajuste moral, perdem a sua liberdade de escolha. Ou são aqueles que ainda são muito apegados à matéria e mesmo no plano astral não desenvolveram a consciência espiritual. Ou espíritos que se encontram em estado de inconsciência, como é o caso dos ovoides, por exemplo. Nesses casos, são os guias e mentores espirituais que se encarregam de todo o planejamento. São, na maioria, casos muito complexos e que requer muito trabalho. O livro O Ícaro Redimido mostra muito bem isso. É de autoria do espírito Adamastor, que foi um médico que viveu na França. É uma obra psicografada por Gilson Freire, que também é médico. E esse livro conta como foi o resgate de Santos Dumont no plano espiritual e também fala sobre o planejamento reencarnatório desse espírito. Santos Dumont se suicidou, porque se sentiu culpado pelo desfecho que teve a sua invenção. A máquina que ele havia criado com tanta dedicação passou a servir para espalhar destruição. Os aviões passaram a ser usados na guerra, para matar. Santos Dumont era um homem introspectivo, solitário, complexado pela aparência física e por uma disfunção sexual. Então, todas essas características haviam sido planejadas para que ele pudesse ter êxito na sua missão. A obra apresenta uma nova perspectiva do que foi a existência de Santos Dumont, com seus problemas, suas limitações, as suas atitudes de arrojo, e traz de forma muito didática todo o encadeamento das suas vidas pregressas. Traz ainda conceitos altamente esclarecedores sobre a autodestruição e sobre a ovoidização, que Santos Dumont estaria perto de experimentar em consequência do seu autoaniquilamento. Esclarece também como funciona a energia e a dinâmica do psiquismo e as patologias perespirituais. Fala, inclusive, quanto às raízes de amizades aparentemente inexplicáveis e o quanto tem de entrelaçamento de destinos
né? Quanto as almas são entrelaçadas, né? Almas afins, exaltando sempre como funciona a sabedoria divina nesse processo intrincado. Enfim, uma obra maravilhosa que eu recomendo. E existem as reencarnações propostas, que são as reencarnações em que o indivíduo participa do planejamento, podendo escolher algumas provas e algumas condições para sua nova experiência no plano físico. Essa participação vai ser mais ou menos ativa dependendo do merecimento e das condições morais e intelectuais da criatura. Mas sempre será limitado, porque não existe livre-arbítrio absoluto, né? O livre-arbítrio ele é sempre relativo. Então, tudo que for planejado tem que estar de acordo com a necessidade e a utilidade para a evolução da criatura. Isso quer dizer que nem tudo que queremos nós podemos planejar. Acima das nossas vontades e desejos, existem as leis divinas que sempre nos guiarão da melhor forma, nos oferecendo as melhores condições para aquilo que precisamos. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o espírito escolhe as naturezas das provas pelas quais irá passar, seja por um ato consciente, porque ele reconheceu sua falta e quer reparar, ou por um ato inconsciente. Mesmo que ele não reconheça ainda sua falta, os seus atos e escolhas o levam a vivenciar uma determinada situação ou condição que é consequência do seu erro. Isso é lei de causa e efeito. Existe o livre-arbítrio para escolher as ações, mas a reação é determinismo. Mesmo que por um instante o indivíduo acredite que suas más ações não lhe trarão consequências e que não será preciso corrigi-las, ou mesmo que por um instante o indivíduo acredite que as suas boas ações não tenham méritos ou reconhecimento, um dia chegará em que as leis divinas harmonizam e reorganizam as coisas, porque é assim que agem essas leis. Tudo conspira para o progresso e para a harmonia geral. Isso é determinismo. Então, grande parte das nossas vivências, das nossas provas e expiações são planejadas. Porém, durante o nosso trajeto, nós podemos modificar algumas coisas através do nosso livre-arbítrio e tornar a nossa caminhada mais penosa ou mais prazerosa, mais difícil ou mais fácil, né? O futuro não é uma constante. Ele se movimenta, né, conforme nós colocamos em prática o nosso livre-arbítrio. Questão 259 do Livro dos Espíritos. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as previmos e buscamos? E a resposta? Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então vejam, é permitido ao indivíduo participar do planejamento da sua reencarnação e escolher o gênero das suas provações. Mas, ao reencarnar, ele também vai construir no seu futuro no dia a dia, em cada escolha que fizer, podendo cumprir ou não o seu planejamento. Então, ele pode amenizar ou agravar essa situação. E nós podemos concluir que tudo que acontece na minha vida ou foi planejado por mim, ou foi uma escolha minha, fruto do meu livre-arbítrio. Mas, seja planejado ou seja escolhido, a responsabilidade é minha.
Uma coisa que precisamos destacar aqui é o seguinte: entre uma e outra reencarnação, os espíritos permanecem no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, num estado chamado de erraticidade. Esse é um período em que o espírito tem a oportunidade de refazimento, de estudo, de aprendizado e também de evolução. Nessa condição de desencarnado, fora do corpo físico e desligado da matéria grosseira, o indivíduo passa a ver e a sentir com muito mais clareza os desígnios de Deus. Ele passa a ter uma visão mais ampla e menos apegada. Então ele vai se recordar e ele vai lamentar dos seus equívocos nas vidas pretéritas, seja de uma existência mais antiga ou da existência mais recente. Mas a necessidade de reparar esses erros se torna latente naquela alma. E todos nós temos as nossas arestas, os nossos resgates, nossos erros para acertar. Se vivemos na Terra, que é um mundo de expiações e provas, nós somos imperfeitos, gostemos disso ou não. E um adendo, absolutamente todos têm essa oportunidade de refazimento, de estudo, de aprendizado, de evolução, mas alguns demoram um pouco mais para aproveitar isso, porque insiste em permanecer um tempo estagnado no desequilíbrio, na revolta, no mal. Então, depois de passar um período na erraticidade e de ter recebido todo o amparo que precisa, é chegado o momento de retornar. E aí o indivíduo vai escolher as naturezas das suas provas, e pedir que a espiritualidade permita que ele possa quitar os seus débitos do passado. Porém, esse pedido pode ser negado. A equipe de planejamento pode intervir e negar certas provações se achar que o indivíduo vai ser incapaz de cumprir uma tarefa que pode ser muito difícil de se realizar para ele naquele momento. É a misericórdia divina e o amor do Pai agindo. Tudo é organizado de forma coerente e perfeita, e por essa razão, todos possuem as dificuldades que lhes são mais aptas a serem alcançadas. O Pai só nos permite o fardo que somos capazes de carregar. O momento preciso para iniciar esse planejamento reencarnatório é infinitamente variável de espírito para espírito, e diversas são as necessidades de cada um. Cada ser é único, com emoções e sentimentos únicos. Nós somos individualidades. Então, cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação, da mesma forma que expõe características diferentes quando se rende ao processo libertatório. Ou seja, cada entidade passa pelos processos de encarne e desencarne de um jeito. Então, cada planejamento também tem as suas particularidades. Cada um vive as suas experiências, cada ser é único e cada programa reencarnatório também é único e exige cuidados específicos. E além da natureza das provas, também fazem parte do planejamento reencarnatório os projetos biológico, social e espiritual. O projeto biológico ou biofísico consiste no planejamento do corpo físico do qual o espírito vai reencarnar. Então, segue naturalmente a biologia e a genética dos futuros pais, resultando nos detalhes físicos planejados. Então, qual será a altura, o biótipo, a cor da pele, dos olhos, do cabelo, inclusive a parte estética. A beleza estética ou a fealdade, a perfeição física ou a deficiência, a habilidade nos esportes ou nas artes, são resultados de um elaborado planejamento biofísico que pode servir como expiação, como prova, como resgate, como missão e aprendizado ao reencarnado. Será definido também qual sexo da matéria será a experiência, se vai nascer num corpo masculino ou se vai nascer num corpo feminino. Cada uma dessas polaridades vai proporcionar experiências e aprendizados específicos, e nós temos que vivenciar ambas experiências.
Ocorre também o detalhamento quanto aos sistemas internos, sistemas endócrino, cardíaco, muscular, esquelético, respiratório, enfim. Nesse projeto é levado em conta a necessidade kármica do indivíduo no corpo físico. Então, poderão ser detalhadas faltas ou imperfeições no corpo que poderão acarretar ou não doenças, né? De acordo com o seu comportamento quando reencarnado. Os guias espirituais estudam os componentes genéticos dos pais e vão selecionar aqueles que melhor se ajustem para as necessidades do espírito que vai reencarnar, dando a ele a estrutura física adequada para todas as atividades que ele vai desenvolver. Então, não é um mero encontro de gametas masculino e feminino, eles são criteriosamente selecionados. Quando ocorrem transtornos de ordem físico-patológicas no decorrer da reencarnação, apesar de todos os cuidados com a saúde, é porque eles foram programados e são necessários para a evolução do espírito. No projeto social, estuda-se em qual família o espírito necessita reencarnar. Isso pode ser definido por uma questão de afinidade. São pessoas que têm afinidade de laços, ou de temperamento, ou que precisam de experiências parecidas e vão colaborar umas com as outras. Ou pode ser ao contrário, pessoas que têm dívidas a serem resgatadas umas com as outras, e talvez até questões muito graves, né? Podem ser também pessoas que têm sentimentos de rivalidade e ódio que só poderiam ser refeitos através de laços familiares. Então, na nossa família podem estar os nossos maiores amores e os nossos piores algozes, ou apenas pessoas que precisam passar pelos mesmos tipos de experiência e aprendizado. Também vai ser definido, dentro desse projeto social, como será o acesso à educação, né? Em qual meio socioeconômico, cultural essa criatura vai viver, qual será a sua profissão e qual será o seu papel na sociedade. Também ocorre aqui a programação dos prováveis cônjuges e filhos, né? Ou seja, a família que ele irá ou não formar. E por fim, talvez o mais importante, o projeto espiritual. Então, os outros dois projetos levam a criatura para a meta de evolução intelecto-moral. Aqui, no projeto espiritual, é programada a possibilidade de vitória, de crescer em conhecimento, em capacidade afetiva, em amor, né, e em caridade. Então, a impaciência, a intolerância, o egoísmo, a inveja que ainda existem, né, em nós, é aqui que está a oportunidade valiosa de vencer essas tendências negativas, de reforçar as qualidades e de adquirir novas virtudes. Além do planejamento individual, existe também o planejamento do reencarne coletivo, como nós já vimos, né, no exemplo dos capelinos. E um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês aconteceu no século XIX. São Luís, que é o guia espiritual da França, juntamente com Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, coordenaram a vinda de 2 milhões de espíritos atribulados da Revolução Francesa para reencarnar no Brasil, preparando assim a chegada do espiritismo em nossa pátria, né? Considerando que esses espíritos já estivessem culturalmente identificados com esse propósito. Então, vejam, o entendimento profundo das dificuldades como necessidades espirituais e o conhecimento da participação na elaboração de grande parte do projeto de reencarnação facilita muito o processo de cura, né? A cura real do espírito. A compreensão da lição evangélica, a cada um segundo as suas obras, através da lei de causa e efeito, certamente favorece a aceitação da colheita do passado e estimula o indivíduo a promover, né, a semeadura de felicidade para o seu futuro. Então, meus amigos, antes de reclamar de qualquer coisa que nos aconteça, vamos tentar pensar que,
Se eu não planejei isso para minha vida, para minha reencarnação, por não poder, alguém muito mais qualificado que eu o fez. Então, eu mereço e preciso dessa experiência. Se eu planejei, eu reconheci, no momento em que estava na erraticidade, que eu precisava dessa experiência, desse resgate. Então, eu preciso. Se não foi planejado, eu causei, fazendo uso do meu livre-arbítrio. Então, é minha responsabilidade. E agora eu preciso aprender com isso. Bom, nós temos muitas informações, muito material para as nossas reflexões, né? E apesar de ter muito mais a se falar sobre esse assunto, nós vamos finalizar por aqui, meus queridos. Eu agradeço muito a companhia de vocês em mais essa aula. Me despeço deixando essa linda mensagem ditada por Hamed. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta. Busque o bem e viverás melhor.